Continuamos a fazer o jornal e tinha um elemento novo dentro da redação, o censor. É o momento chamado, momento pré-histórico da censura, porque a censura era uma presença física. E eu era o secretário gráfico na época. O secretário gráfico era a pessoa que recebia todo o material de cada setor e colocava na página e mandava para a gráfica. Só que cada página que eu fechava, eu tinha que mandar para o censor. E o censor tinha uma mesa ali. A minha mesa era uma mesa grande de redação, que tinha que ter muito espaço, umas gavetas enormes. E eu passava para esse senhor. Aliás, eu mandava o contínuo, o office boy, entrega para ele. E o contínuo sabia que nós todos odiávamos aquele homem desde o primeiro dia. E ele levava de costas e punha na mesa. E na terceira vez que ele fez isso, o censor disse: eu te prendo, menino, e nunca mais você vai ser solto, você me cumprimente, me apresente como um ser humano decente. Aí, esse censor lia tudo e devolvia algumas coisas que ele tinha proibido. Quando ele proibia, vinha com um carimbo verde, triangular, escrito vetado. E isso era um espaço aberto na minha página. No primeiro momento, nós, dos jornais, dos comunicantes, a gente não sabia o que fazer. E no primeiro dia deixamos aberto aquele espaço. Então o leitor apanhava e falava: o que é isso? Porque o leitor ainda não sabia que tinha uma censura. Alguns mais inteligentes souberam. No segundo dia veio uma ordem: não deixar espaço em branco. Foi quando nós começamos a deixar pequenas matérias, bobagens, qualquer coisa, ali para preencher aquele espaço. Mais para frente, teve casos curiosos, porque o Estado de São Paulo começou a colocar receitas de comida. Então, porque às vezes o censor cortava metade de uma entrevista, daqui para frente não pode. Então, o jornal, você lia, estava escrito não sei o quê, e então, não sei o quê, declarou o quê? 2 colheres de farinha, 3 de cebola, 4 coisas. E aí o leitor um dia percebeu que aquilo era a censura. Mandar proibir o jornal. E aí o Estado passou a colocar trechos dos Lusíadas. Então, você estava lendo lá, e a atriz Elizabeth Taylor declarou que as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Aí diz assim: como é inteligente Elizabeth Taylor, que lê até em português. É engraçado hoje, era terrível na época. Você não sabia nada, porque não tinha, assim, não pode publicar isso. O decálogo só veio muito depois. Depois começou a chegar o que podia e o que não podia, porque eles também não sabiam. Então, cada um que decidia. Porque, às vezes, eu não publicava uma notícia e o Estado publicava, e a Folha publicava, ou a Folha não publicava e eu publicava. Então, era assim, um melê geral. No primeiro dia que este homem me deu as matérias proibidas, instintivamente eu joguei dentro da gaveta. Era um pedaço de entrevista, era uma caricatura, era uma fotografia, era uma reportagem. No segundo dia era um artigo, era uma crônica, e assim foi. E eu fui enchendo aquelas gavetas com tudo que era proibido o Brasil conhecer. E fui enchendo, e um dia eu pus aquilo tudo dentro de umas caixas e levei para a minha casa. E eu morava sozinho, tinha um apartamento até simpático, e fui pondo aquelas caixas. E depois de um ano, eu pus aquilo tudo no chão e fiquei olhando e falei: o que é isso? E nesse momento me visitou uma amiga, muito querida e inteligente, a atriz Ítala Nandi, do Teatro Oficina. E a Ítala olhou e falou: o que é isso? Está jogando fora? Eu falei assim: não, isso aí é tudo que a censura proibiu. Ela falou: então é tudo que o Brasil não soube. Não é um material? Eu falei: mas eu não sei ainda para quê. E o quê? E continuei a juntar aquele material.
Só para dizer, eu comecei a juntar o material em 64 e o Zero só ficou pronto em 73, a primeira edição que foi para a editora. Esses anos todos. E aí, eu só pensava naquele material. E comecei a selecionar aquele material. E de cada uma daquelas notícias, eu extraía uma pequena crônica, eu extraía um pequeno conto, eu extraía uma coisa que não era nada, era um pensamento solto, e eu fui escrevendo e colocando de lado. No fim de 3 anos, eu tinha 4 ou 5 mil páginas, era uma coisa desse tamanho. Eu dizia assim, fazer o quê com isso? Mas eu sentia que tinha alguma coisa na minha mão, que era uma probabilidade de livro e não sabia que livro. Aí eu falei, mas um livro tem que ter um personagem. Não existe nenhum livro que você começa e não sabe para onde vai. Um começo eu tinha, mas eu não tinha o fim, e eu não tinha o meio. Então, se você não tem isso, não dá para seguir. Então, a primeira coisa é fazer uma estrutura para esse livro. Aqui, 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 e aí você vai preenchendo. Eu falei assim, mas preencher o quê? Isso aqui é o retrato desse país esfacelado. Naquela época, era tudo muito confuso, entende? Então, você tinha prisões, você tinha as torturas que a gente sabia, você tinha assassinatos, você tinha assaltos a bancos, você tinha bombas explodindo. E tudo isso, como é que se encaixava? Era tudo um fragmento imenso. E aí eu falei, esse país está fragmentado e estilhaçado, como se tivesse jogado uma bomba dentro dele. Mas como? Como construir esse livro? E aí eu tive que criar um personagem. E esse personagem tinha que ter um nome o mais comum possível. Claro, José. José, porque José era meu avô, José era meu tio, José era todos os que eu conhecia. E é um nome brasileiríssimo. José. Agora, José precisa de um caminho. O que é? Ele vem do interior, ele não tem o que fazer, ele fica cuidando de um depósito de livros, ele fica lendo livros, ele vai se cultivando, ele vai se conscientizando das coisas, e ele lê jornal, ele percebe como é que esse país está, mas ele continua sem emprego. E aí? Aí não sei. Mas que emprego que eu vou dar para José? O personagem tem que ter um emprego. Um dia, eu depois fui também crítico de cinema em São Paulo. Tinha sido em Araraquara, voltei, gostava de cinema, fiquei amigo de um produtor, diretor e colunista da Última Hora, o Fernando de Barros, que fez vários filmes, foi produtor do Tico Tico no Fubá, foi diretor do Morar em Concordata, enfim. Uma tarde fui ao cinema, não tinha almoçado, tinha que fazer uma crítica, levei um lanche e fui ao Cine Paissandu, aqui no Paissandu. Sentei, comecei a comer, aí deixei o sanduíche na cadeira ao lado, na poltrona, e empolgado com o filme. E era um filme da Kim Novak, que eu sempre fui fã da Kim Novak. E, de repente, eu ouço um ruído assim. E eu olho, tinha um rato desse tamanho comendo meu sanduíche. Aí eu falei assim, bom, deixa ele comer, que enquanto ele come, ele não me morde. E deixei ele comer. Aí, terminou o filme, o sanduíche também tinha terminado, o meu convidado se retirou, e eu saí, passei e falei com o porteiro, falei, pô, tinha um rato comendo um sanduíche meu. Ele falou, esse cinema está assim de rato. Eu falei assim, mas e não faz nada? O distribuidor, o exibidor não faz nada? Ele falou, não encontramos ninguém ainda disposto a matar rato em cinema. Pronto, profissão do José. A primeira página do Zé é José mata ratos no cinema Poeira. E aí você já define o personagem. É profissão vil e um personagem que... José tem que encontrar alguém. E José encontra Rosa. É a trajetória de um homem e de um amor complicado, porque a época era complicada.
E a Rosa, eu frequentava muito um restaurante chamado Giratório, que não existe mais, numa travessa da Avenida Ipiranga, atrás do Cine Windsor, lá na ponta, perto do Rio Branco. Eu estou contando essas coisas para vocês verem como é que a coisa vai surgindo. Vou comer todos os dias no Giratório, porque era muito barato. A Última Hora era um jornal maravilhoso, mas pagava mal. E o Giratório era uma coisa especial. Eu ia falar, cadê o giz? Não tem mais giz. Era um balcão circular em que você tinha banquetas. Às vezes você sentava nessa banqueta e era um prato só por dia que estava numa pedra lá fora. A hora que você punha o prato, você começava a comer e você ia girando. Quando terminava lá, o garçom tirava o prato e você caía fora. Você tinha o tempo para comer, era o do giro, do giratório. E aí, um dia eu estou nessa coisa, meu banco chegando, e ali tinha a cozinha com era um triângulo, e tinha uma mulher morena, com um olhar muito triste, olhando todo aquele restaurante. E aquele olhar ficou em mim. Eu sou muito marcado por imagens. O tempo inteiro. Claro, eu adoro cinema, meu negócio sempre foi isso. Eu formei com imagens. Se eu contar o início de vários livros, são todas imagens. E aí aquele olhar solitário, no meu entender, é o de uma mulher que estava procurando alguém. E essa mulher vira a Rosa. Porque essa mulher quer um homem, quer um namorado, e naquela época existia uma organização que chamava Primeira Agência Matrimonial, PAIME, Primeira Agência Internacional Matrimonial, que você ia lá, fazia uma ficha, ela punha, e aí tinha lá, eu quero me encontrar com alguém assim, moreno, bravo, evangélico, cristão, católico, e eles cruzavam as fichas, não tinha computador. E a Rosa vai lá e, através das fichas, encontra o José, e aí começa essa relação. Por que eu fiz isso? Porque todas as vezes que eu descia do mapping, do bonde, ia para o Anhangabaú, me entregavam essa coisa da agência matrimonial. E eu ficava com aquilo, e eu guardo tudo. Eu guardo folheto de rua, eu leio os folhetos de rua, Madame Yolanda lê sua mão, restituímos o dinheiro se o amor não der certo, tudo isso eu guardo. Bula de remédio, eu guardo. Tudo é matéria, tudo eu preencho. Porque é a coisa com que eu vou trabalhar. É a coisa da vida, é a coisa da cidade, é a coisa do homem. E eu vou. Aí eu falei, José vai atravessar um período complicado da vida brasileira. José não sabe para onde ir. José acaba chamado e entra para um grupo que seria um provável grupo subversivo, como se dizia na época. Mas ele também não é subversivo, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. E aí o José vai de momento para momento, e em torno dele tem notícias, em torno dele tem explosões, em torno dele tem barulhos, em torno dele... E a cidade de São Paulo sempre me fascinou muito. Claro, eu sou um caipira do interior. Quando eu saí de Araraquara, tinha um prédio só. Eu cheguei em São Paulo com esse monte de prédio. Era para mim lindo. Movimento na rua. Em Araraquara só tinha movimento em dia de procissão. Aqui não, tinha toda hora gente. Tinha gente bonita, tinha gente feia, né? Eu gostava de olhar o sol refletindo nas coisas, e o bonde, barulho. E os barulhos me impressionavam. E uma coisa que me impressionava era a luz acesa durante o dia nas lojas e bancos. Que eu falava assim, isso é coisa de cidade grande. Essa ingenuidade eu ainda trago dentro de mim. Eu não quero perder. Em Araraquara não acendia luz de dia na loja, imagina, para quê? E aí, eu vou construir e fazer, eu quero fazer São Paulo também. Quando vocês abrem zero, você tem aquilo assim, bam! 2 páginas ocupadas com um barulho. E você tem histórias em quadrinhos, trechos de história em quadrinhos. E você tem monólogos de alguém que vem falando. Vocês nunca falaram sozinho na rua? Eu falo o tempo inteiro.
Hoje em dia, a gente não sabe se eles estão falando sozinhos ou se eles estão no celular. Mas era mais interessante quando falava sozinho. Eu fico pensando cada coisa, e toda aquela coisa sem sentido que eu pensava, está aí. Tem trechos que você fala assim, o que é isso? Nada, é um monólogo interior tonto, sem sentido. Porque muita coisa não tem sentido. E isso eu queria pôr. Conversas de táxi. Tem aos montes dentro desse livro. Porque isso tudo faz parte da cidade. Enfim, o que eu queria fazer? Eu queria fazer um retrato do Brasil, eu queria fazer um retrato de São Paulo, eu queria fazer um retrato das pessoas, e isso tudo vai indo. Trabalhei na Editora Abril durante anos, fui redator-chefe da Cláudia, e frequentava muito o arquivo da Abril, o DEDOC, que era um lugar fascinante para mim, porque tinha pessoas muito inteligentes e muito interessantes. E grande parte deles eram sociólogos, porque a sociologia, nos anos 60, todo mundo era sociólogo. E muitos não encontravam emprego. Então, ia para o arquivo da Abril e recortavam um jornal e colavam as coisas. Agora, tinha que saber o que recortar, por isso que tinha que ser uma pessoa... E aí, de repente, eu soube de uma coisa que só muito recentemente foi divulgado e que eu divulgo. Chegavam ao DEDOC vários depoimentos vindos das prisões, que abrigavam presos políticos, etc., etc. E eram depoimentos em folhas de caderno, eram depoimentos em papel higiênico, eram depoimentos em papel de pão, enfim, todos de pessoas que estavam sofrendo ou tortura, pressão, aquelas coisas todas. E eu sempre lia, e aí entregava para uma determinada pessoa, e essas pessoas tinham os canais subterrâneos que mandavam esses depoimentos para a imprensa estrangeira. Um dos grandes desesperos do Serviço Nacional de Informação era saber como que esses depoimentos chegavam a Roma, Paris, Nova York, Londres, etc. Um dos canais foi o DEDOC da Abril. Então, houve resistências por toda parte, resistências que não se sabia, mas estava funcionando. Peguei 4 ou 5 desses depoimentos, copiei, claro, modifiquei nomes, e são os depoimentos que estão dentro do Zero. Não tem uma palavra que eu inventei em Zero. Tudo que está aí era coisa que aconteceu, que não foi publicada, coisas que foram sendo sonegadas ao público. Enfim, o Zero é um retrato verdadeiro dessa época, que foi uma época muito complicada. Complicada de viver, complicada de a gente existir. Você não sabia o que ia ser amanhã, se você ia ter futuro ou se não ia ter futuro, em que os colegas da gente iam sendo presos ou mortos. O Vladimir Herzog, trabalhou na Última Hora comigo, depois que ele foi para o Estado, depois ele foi para a TV Cultura. O Vlad e a Clarice Herzog também trabalhavam. E, aliás, a gente tinha muita raiva do Vlad, porque a Clarice era a mulher mais linda que tinha, e ela escolheu o Vlado, e não nenhum de nós. Mas, enfim... Então, e de repente essa pessoa ia embora, e você nunca mais tinha notícia. O Rubens Paiva foi diretor da Última Hora, ele trabalhei com esse homem, e esse homem desaparece. Então, como é que é esse mundo?